Você sabe a história do Dia Mundial do Trabalho, conhecido aqui pela gente como Dia do Trabalhador? Então vem comigo. Hoje é dia 1º de maio, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas se você tem curiosidade em saber a história sobre esse feriado, né, então vem comigo que vai ser muito interessante. A origem desse feriado começou em 1886, lá nos Estados Unidos, em Chicago. Estava havendo lá greves dos operários nas fábricas naquele período. Os trabalhadores estavam pedindo melhores condições de trabalho, isso no ano de 1886. E o que eles pediam? Eles pediam um aumento de salário, eles pediam uma diminuição na carga horária de 13 horas para 8 horas, e eles pediam também férias, ou seja, tudo que a gente tem hoje já, né? E já deveria ter tido há muito tempo, né? Eles estavam pedindo melhores condições de trabalho. E aí, no dia 1º de maio, eles fizeram greve, foram para as ruas, protestaram. E dias depois, o que aconteceu? Ainda no começo de maio, houve uma explosão, uma bomba explodiu naquelas ruas, e aí houve mortos e feridos. E com isso teve mais repressão da polícia, mais briga e mais pessoas acabaram morrendo. Muitos operários acabaram morrendo, policiais também morreram naquele dia, naquele protesto. E essa revolta ficou conhecida como a Revolta de Haymarket, é, muito conhecida aí nos livros de história. E aí o que aconteceu? Isso foi em 1886, nos Estados Unidos, em Chicago, e 3 anos depois, em 1889, em Paris, na França, instituíram o Dia Mundial do Trabalho. Pela primeira vez, foi na França o primeiro lugar onde decidiram colocar esse feriado, porque em homenagem aos que ficaram conhecidos como os Mártires de Maio, fazendo referência a esses operários que morreram nesse protesto em 1886 nos Estados Unidos. E aí a França dá início, né, a esse feriado, outros países começam também a instituir esse feriado. E como isso chega aqui no Brasil? No final do século XIX, os trabalhadores aqui no Brasil começam sempre a protestar no dia 1º de maio, a fazer greve, porque ainda não era feriado aqui e os trabalhadores aqui no Brasil também pediam melhores condições de trabalho. E aí o que acontece? O presidente na época, Arthur Bernardes, decide colocar então, como logo no começo do século XX, institui também aqui no Brasil o feriado do 1º de maio. Muitos defendem que ele fez isso apenas com o intuito dos trabalhadores nesse dia do 1º de maio não precisarem fazer greve. Ou seja, meio que com uma maldade, né? Com uma segunda intenção, né? Já que todo dia 1º de maio eles fazem greve mesmo, vou colocar um feriado aqui, que aí não vai ter porquê eles fazerem greve, porque eles já vão estar em casa naturalmente, né? Então, muitos historiadores defendem que ele já instituiu esse feriado com essa segunda intenção, com essa malícia. Só que, aqui no Brasil, anos depois, já na década de 40, com Getúlio Vargas já começou a promover mais direitos para os trabalhadores, sempre no dia 1º de maio. A consolidação das leis de trabalho, como a gente conhece hoje as CLTs, né? Ele instituiu isso no dia 1º de maio, isso tudo já na década de 40. Sempre que ele ia fazer um aumento do salário mínimo, era sempre no dia 1º de maio. Até hoje existe esse costume, né, de que sempre aqui no Brasil o salário mínimo tende a aumentar. Isso muitas vezes acontece no dia 1º de maio, né? Então, mais uma curiosidade para você sobre como esse feriado chegou no Brasil, como se desenvolveu e o que representa esse dia 1º de maio. Hoje, muitos países têm esse feriado, né? Aderem a esse feriado do dia 1º de maio, que é o Dia Mundial do Trabalho, conhecido aqui pela gente como Dia do Trabalhador. E mais uma curiosidade para encerrar: nos Estados Unidos, esse feriado ele é concedido apenas em setembro, porque os Estados Unidos não quer que fique associado, né, à imagem dos Estados Unidos o dia 1º de maio. Por quê? Porque foi um dia de muitas mortes, foi um momento de muitas mortes, de muitas complicações, muitos problemas, muitos protestos. Então os Estados Unidos, para desassociar um pouco dessa imagem, dessa origem, os Estados Unidos comemora esse feriado apenas em setembro. Então, mais uma curiosidade para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você quer saber a história de mais feriados, poxa, me segue aqui, se inscreve aqui no canal,
pois eu vou trazer essas curiosidades cada vez mais para vocês. Obrigado, curte o vídeo, comenta, compartilha para o seu amigo que não sabe da história desse feriado e muito obrigado, tá bom? Até a próxima!